Cara, algumas coisas. E eu queria te convidar para que nós estivéssemos lendo a palavra do Senhor no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 13. Capítulo 13 conta a história, um pedaço da história de Abraão e um pedaço da história de Ló, seu sobrinho. E a palavra de Deus diz assim: Abraão saiu do Egito e foi para Neguebe, ele e a sua mulher e tudo que o tinha. E Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata, ouro, fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Vamos orar. Pai querido, eu quero colocar na tua presença nessa manhã a tua palavra aberta, posta diante de nós. E eu peço que essa palavra ela se torne rema, se torne viva pela instrumentalidade do teu Espírito Santo. Ela possa crescer aos nossos olhos, penetrar nos nossos ouvidos, na nossa mente, atingir o nosso coração e trazer aquele propósito que o Senhor separou para cada um de nós e para as nossas famílias nessa manhã. Que o Senhor possa me usar como instrumento e possa ter o coração do meu irmão como terreno fértil para a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar sobre famílias vencedoras e partir desse momento, dessa ideia de famílias vencedoras, chegar até um contexto de famílias missionárias. A gente sabe que não existem famílias perfeitas. A minha família não é perfeita. Eu tenho defeitos, minha esposa tem defeitos, meus filhos têm defeitos, não é? Eu ronco. Alguém se identificou aqui? Se identificou, diga assim: fala a Deus. Não é? Minha esposa tem os seus defeitos, né? Um dos grandes defeitos dela é que ela não é flamenguista, ela é tricolor, né? Um defeito gravíssimo, mas podia ser pior, podia ser vascaína. Graças a Deus, isso não aconteceu lá em casa. Meus filhos têm defeitos, né? Meus filhos, eu tenho 3 filhos, Gabriel, Lucas e Júlia. E aos meus olhos, eles têm virtudes que são maravilhosas, mas têm defeitos. Eles escolheram, muitas das vezes, depois que cresceram, caminhos que eu não escolheria para eles, mas eles escolheram. E nós temos que aprender a respeitar as escolhas dos nossos filhos. Não é? Eu não tenho netos. Achar defeito em neto é difícil, mas você que é avô, eu vou te dizer, os teus netos têm defeitos também. Né? Dizem que, quando você pergunta para um avô assim, como é que está seu neto? Como é que é seu neto? Não existe neto, nem feio, nem burro, né? Ou ele é o mais bonito de todos, ou é o mais inteligente de todos. E
né? Os avós têm uma dificuldade de enxergar defeito em netos, mas eles têm defeitos também. Então, dentro desse contexto de pessoas imperfeitas que compõem uma família, a gente pode dizer que não existem famílias perfeitas. Por mais que a mídia, por mais que às vezes o marketing queira colocar a ideia de famílias perfeitas naquelas propagandas, né? O pessoal fala muito de propaganda de Doriana, com aquela família perfeita, tomando café. Não existem. Não existem. Agora, existem famílias vencedoras. O que nós temos que buscar é que as nossas famílias sejam vencedoras. Porque as famílias, elas enfrentam lutas, elas enfrentam dilemas, elas enfrentam as suas dificuldades em termos de reunião, de aglutinar pessoas que são imperfeitas e pessoas que são diferentes. Por mais que meu filho pareça fisicamente comigo, ele é uma pessoa diferente de mim. Ele não é um clone meu, ele não é uma pessoa que vai imitar tudo. Ele vai imitar algumas coisas e vai caminhar. As famílias, elas precisam aprender isso. As lutas vão existir, vão acontecer, e elas precisam desenvolver a capacidade de vencer as suas lutas, de vencer as suas batalhas, de resolver as suas diferenças e os seus problemas. O conceito de família bíblica é claro, né? Por mais que o mundo ele queira deturpar isso, a Bíblia claramente ela diz que a família ela fundamenta-se no matrimônio e desenvolve-se na paternidade, na maternidade e na filiação. Eu não estou aqui criticando qualquer outro tipo de conceito de família que possa existir por aí e que queiram empurrar para nós goela abaixo. Não é isso. O que eu estou dizendo é que esse é o conceito bíblico de família. E eu acrescento que esse é o conceito que toda igreja bíblica, toda igreja que tem a Bíblia como regra de fé, ela deve adotar. As exceções eu vou deixar para Deus julgar. Não sou eu que vou julgar, não sou eu que vou criticar, eu deixo para Deus. Mas eu não quero entrar nesse mérito, mas eu particularmente, eu fico com o conceito bíblico. E se você é um cristão fiel, um cristão sincero, o meu conselho é que você fique com o conceito bíblico. Então, irmãos, as lutas familiares existem e estão aí. O nosso desafio como famílias é vencer essas lutas. Vencer. Não é achar que elas não existem. Existem lutas que são inevitáveis, né? Por exemplo, a notícia de uma enfermidade na família. Uma coisa que vai acontecer em um momento ou outro. De repente você está bem, acontece alguma coisa, chega uma notícia, você sente alguma coisa, você passa por uma dificuldade dessa. A morte de um ente querido é uma luta na família, uma dificuldade, de repente chega a notícia. Foi 15 dias atrás, né, Roseli? Nós estávamos na vigília da igreja, saímos da vigília, fomos para casa, meia-noite toda. Quando cheguei em casa, um pastor lá da igreja manda uma mensagem para mim dizendo assim: Nilton, o filho da minha esposa acabou de falecer, eu estou em São Paulo, ela está sozinha em casa, recebeu a morte do filho dela, 35 anos de idade, um acidente de carro, veio a falecer. Saímos eu e Roseli para a casa dela, quase 1h da manhã, fomos para lá ficar com ela. Então essas notícias chegam, acontece, nenhum de nós está livre disso, né? As tragédias acidentais, as tragédias econômicas, são passíveis de acontecer. Agora, eu encontro na Bíblia isso em diversos episódios. Eu gosto da Bíblia, que a Bíblia não esconde nada da gente. Vejo Jesus, por exemplo, curando filhos que estavam enfermos. Vejo Jesus ressuscitando um filho, ressuscitando um irmão, Lázaro, ressuscitando uma sogra. Dizem até que Pedro, ele negou Jesus 3 vezes por causa disso, né? Jesus ressuscitou a sogra dele, aí ele se vingou e negou Jesus 3 vezes lá na frente, né?
Não ressuscite sogra. Não ressuscite sogra de ninguém. Aliás, não ore para Deus ressuscitar ninguém. Eu digo lá na igreja assim, quando eu morrer, ninguém ore para eu ressuscitar, pelo amor de Deus. Porque vai que Deus resolve me ressuscitar. Pô, eu já estou lá no céu, na boa, vou voltar para cá. Eu vou chegar aqui enfesado, vou chegar aqui brigando com todo mundo. Para que você orou? Para eu ressuscitar. Estava tão bem lá. Né? Existem casos que é necessário orar para ressuscitar. À noite eu vou até contar um caso desse. Né? Mas Jesus ressuscitou a sogra de Pedro. Mas também eu vejo outros casos que morreram e Jesus não ressuscitou. Eu vejo outros casos de enfermidades, né, que Jesus não curou. Teve lugares que Jesus não fez milagres, diz lá o texto, por causa da dureza de coração daquelas pessoas que estavam ali. Eu vejo esses problemas acontecerem e às vezes não acontece o desfecho que nós achamos que deve acontecer. Em todos esses casos, irmãos, as famílias tiveram que vencer a luta. Com o milagre ou sem o milagre, as famílias tiveram que vencer a luta. Vejo gente que perdeu tudo na Bíblia. De noite eu vou falar um pouquinho da família de Jó, não falte de noite. Gente que perdeu tudo economicamente falando, como, por exemplo, o caso de Noemi, e por aí vai. A Bíblia não esconde as lutas que nós passamos. Essas aqui são lutas involuntárias. Mas existe um outro lado, que são lutas decorrentes de escolhas, de decisões que nós tomamos. Lutas que, de certa forma, nós geramos pelas decisões equivocadas que nós tomamos. Daí eu escolhi esse texto aqui de Gênesis 13, que retrata o resultado de decisões tomadas por duas famílias. E aqui nesse contexto, eu quero entrar para falar um pouco de a família como um agente missionário, como campo missionário e como agente missionário também. Aqui estão retratadas duas famílias, a família de Abraão e a família de Ló. E aqui nós vamos encontrar lutas que aconteceram e bênçãos que aconteceram decorrentes das escolhas dessas famílias. Não é? Uma família vencedora, e eu vou começar por esse tópico aqui, que também é uma família missionária, porque uma família, para ser vencedora, ela não pode abstrair da sua vida a visão de que ela está nesse mundo fazendo missões. Ela tem uma missão nesse mundo. Tem uma missão que é interna e tem uma missão que é externa. E ela é exemplificada pela família de Deus, que é a igreja do Senhor, que tem uma missão interna. E essa missão interna ela é voltada para Deus e voltada para os irmãos. E tem uma visão externa, que é uma visão voltada para aqueles que precisam ser alcançados pelo Evangelho. As nossas famílias, não é? A minha família, eu, Roseli e os meus 3 filhos, nós temos missões internas e nós temos missões externas. Essas famílias aqui, elas refletem isso. E uma família, ela vence quando ela toma ciência dessas missões e aplica essas missões dentro do seu contexto, dos seus relacionamentos, tanto internos como externos. Primeira coisa que nós temos que aprender acerca de família vencedora. Ela escolhe viver uma aliança com Deus. Uma família vencedora escolhe viver uma aliança com Deus. Vocês conhecem a história de Abraão, não é? Deus propõe a ele uma aliança. Deus desafia Abraão para sair da sua terra, lá em Ur dos Caldeus, e ir para um lugar onde Deus mostraria. Deus não disse para onde ele ia. Sai daí, sai da tua casa, sai da tua parentela, sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele foi. Agora, o desafio não foi somente sair da terra, o desafio era sair da sua parentela. Sair do meio daquela família que
o abraçou até aquele momento em que ele firmou uma aliança com Deus. A proposta era que ele criasse uma nova família. Mas Abraão, ele leva o seu sobrinho Ló, né? Ele levou um penduricalho junto com ele. E essa atitude é uma atitude extremamente questionável. Tem um lado positivo, né? O lado positivo dessa atitude é que seria bom que Ló, já que ele acompanhou o seu tio, Abraão, ele se espelhasse no exemplo de Abraão e procurasse buscar conhecer a Deus e ter uma aliança com ele também. Afinal, junto de Abraão, mesmo estando junto de Abraão, Ló representava uma outra família. Não é? Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. O que aconteceu foi que Ló passou a viver debaixo de uma aliança de outra pessoa, ou uma aliança de outra família. Nós precisamos ter bem claros, irmãos, para sermos uma família vencedora, para sermos uma família missionária, que nós temos que estabelecer uma aliança familiar com Deus. A minha família precisa ter uma aliança com Deus. Deus me chamou para alguma coisa, e a minha família está envolvida nisso. Eu lembro quando minha esposa casou comigo, o meu projeto era, eu estava estudando Direito, estava terminando a faculdade de Direito, o meu projeto era cumprir um intertício de prática forense e depois desse intertício fazer um concurso para juiz e me tornar juiz. No meio do caminho, Deus me chamou para o pastorado. E eu abandonei meu projeto de ser juiz de direito para me tornar pastor. Uma coisa completamente diferente uma da outra. Né? Eu lembro uma frase da minha esposa, ela disse para mim assim, eu casei com um advogado, não com um pastor. Mas nós firmamos uma aliança com Deus. Eu lembro que eu era pastor na Asa Norte, líder de jovens na Asa Norte, uma juventude com 400 jovens. Primeiro pastor auxiliar do Bispo Antônio. E a melhor coisa do mundo é você ser pastor auxiliar do Bispo Antônio, porque o seu sucesso é seu, o seu erro é dele. Maravilha! Melhor lugar do mundo para você exercer o ministério. E de repente Deus me chama para sair dali e ir abrir a igreja do Guará. Agora, quando ele me chamou, ele não chamou a mim, ele chamou a minha família. Minha esposa precisava ir comigo, eu não ia para o Guará sem a minha esposa. Meus filhos precisavam ir comigo, eu não ia para o Guará sem a minha esposa. Nós precisamos ter essa visão de uma aliança familiar muito clara. Uma família vencedora, ela escolhe viver uma aliança com Deus. Ela não vive em função da aliança do outro, da aliança do meu pai, da aliança do meu tio, da aliança do meu pastor. A sua família não vive em função da aliança que o pastor Renato fez. Se você não tem essa dimensão, você precisa ter. Para que você se torne uma família vencedora. Para que você se torne uma família missionária. Hoje nós vamos orar. Nós precisamos clarear a nossa visão em relação a isso. Qual é a sua... Sendo um cristão, sendo um servo de Deus, sendo um membro da Igreja de Nova Vida de Goiânia, o que Deus te chamou dentro desse contexto familiar, para que vocês desempenhem? Ló passou a viver a aliança de Abraão. Ele podia ter observado que Abraão, em cada lugar que passava, erigia um altar. Ele podia também ter feito o mesmo, né? Meu tio fez um altar aqui, eu vou fazer um altar aqui para Deus. Ele não fez. Ele ficou só observando. Às vezes nós estamos na igreja, às vezes nós estamos no reino de Deus só observando outras famílias erigindo altares. E a gente deixa passar isso batido. Isso faz diferença na vida da gente. Sabe por quê? Porque Deus tem compromisso com quem tem aliança com Ele.
Se eu vivo em função da aliança do outro, o compromisso de Deus não é comigo, é com o outro. Então eu preciso fazer, eu preciso levantar, eu preciso estabelecer, eu preciso firmar, eu preciso viver esse contexto de aliança com Deus dentro da minha família. Você, marido, você, esposa, você, filho, você precisa ter essa visão, você precisa fazer isso. Uma família vencedora celebra e vive debaixo da aliança com Deus. E a aliança é composta de algumas coisas. A aliança é composta de aceitação. Deus propõe e você aceita. A aliança com Deus é uma aliança adesiva, é um contrato adesivo. Não dá para discutir, é os termos de Deus. Você precisa se ajustar aos termos de Deus. Não Deus se ajustar aos seus termos. Não Deus se ajustar à sua realidade. É aceitação. É busca. Aliança é busca. Não existe aliança que vai um para lá, outro para cá. Isso não é aliança. Aliança é comprometimento. Eu sempre falo isso quando eu celebro um casamento. A aliança é entrega de vida. Quando a gente diz assim, entrega a tua vida a Jesus, é uma aliança. Por que você tem que entregar a sua vida para Jesus? Porque Ele já entregou a dele. Ele entregou em primeiro lugar. Então você precisa entregar a sua também para ver esse comprometimento de entrega de vida. Eu, quando casei com a Roseli, eu disse para ela assim, eu estou entregando para você a minha vida, se vira. É essa aqui, é a vida, é a única que eu tenho, eu entrego para você. Ela entregou para mim a vida dela. Então, se não tiver esse contexto, não é aliança. Aliança é obediência. Deus vira para Abraão e diz assim, sai da tua terra. Se ele não sai, não tem aliança. É obediência. Aliança é sacrifício. Lá na frente, Deus vira para Abraão e diz assim, leva teu filho e sacrifica para mim. E aí? E aí? Domingo passado, um pastor nosso lá na igreja, que nós ordenamos ele em 2021, e é um homem de Deus, um homem dedicado, um homem, ainda tem a violência do evangelho, né, do novo convertido, e tem a violência do ministério do pastor novo, né? Ainda está na fase da violência do ministério. Ele disse assim, eu fiz uma oração a Deus e eu disse para Deus assim, Deus, eu estou pronto para perder tudo por sua causa. Aí disse que depois que ele fez essa oração, ele perdeu o emprego e quase perdeu a filha. Aí ele voltou para Deus e falou, Deus, eu não estou pronto não. Muda aí, faz uma mudança aí na minha oração, né? Aí Deus restaurou o emprego dele muito melhor do que ele tinha antes e curou a filha dele, graças a Deus, está bem, está em casa. Mas é sacrifício, é disposição de sacrificar. Aliança é cuidado. Você precisa cuidar de Deus. Parece estranho isso, né? Cuidar de Deus. Cuidar de Deus é cuidar do nome de Deus. É zelar pelo nome de Deus. Se você tem uma aliança com Ele, você precisa cuidar. É a mesma coisa, você tem uma aliança com o seu cônjuge, você precisa cuidar do seu cônjuge. Tem gente que difama o cônjuge. Não, não difame o seu cônjuge. Cuide do nome do seu cônjuge. Cuidado. Aliança é provisão. Então, famílias vencedoras escolhem viver uma aliança com Deus. Você já fez isso? Esse é o primeiro tópico que eu aprendo desse contexto aqui. O segundo tópico é: famílias vencedoras escolhem viver a proximidade de Deus e o distanciamento do mundo. Nesse texto aqui que lemos, acontece um momento crucial baseado numa escolha. Há uma confusão aqui, nós lemos, entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Os rebanhos eram grandes,
os poços, as fontes de águas, eram limitados para o tamanho daqueles rebanhos. Os dois, Abraão e Ló, eram ricos. E, de repente, Abraão chama o seu sobrinho e diz para ele: não dá mais para viver debaixo da minha aliança, você tem que viver a sua aliança. Nós que somos pais, assim, de filhos adultos, chega um momento que a gente tem que tomar essa decisão, né? Filho adulto dentro de casa é um problema. Ele precisa viver a aliança dele com Deus. Ele precisa viver a vida dele. Meus filhos já saíram de casa. Sou eu, a Roseli e o cachorro dentro de casa. Estou doido para o cachorro também viver a aliança dele. Mas ele não vai. Coisa do cão. Já estão vivendo lá. Esses dias, agora em abril, eu passei uma experiência que há muito tempo eu não passava. Os meus 3 filhos vieram e passaram um mês dentro da minha casa. Bênção, irmão, bênção, que legal, bacana, meus 3 filhos. Mas lá, depois do 10º dia, eu falei, cara, ter filho dentro de casa é bênção, mas dá uma canseira, dá trabalho, né? E eu notei que eles também, eles ficavam assim, meio, né, desconfortáveis lá em casa, não é mais a casa deles. Aí, Abraão vira para Jó e diz, não dá mais para viver debaixo da minha aliança. Chegou a hora de você assumir as suas responsabilidades diante de Deus e diante dos homens. Nós vamos nos separar aqui. Você escolhe primeiro para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló, ele escolhe ir para o oriente, para as planícies do Jordão, ou seja, ele escolhe a terra boa. E Abraão foi para o ocidente, para a região montanhosa de Hebrom, ao sul de Jerusalém. O que isso representa? Ló escolheu as facilidades do mundo. E Abraão entendeu que o importante era ficar perto de Deus. Vencer, irmãos, não era uma questão de geografia, mas de posicionamento espiritual. A gente precisa entender isso. Posicionamento espiritual. Ló foi para Sodoma. O que o versículo 13 aqui diz? Que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra Deus. Pois foi justamente para perto desses homens que Ló decidiu ir. Ele simplesmente saiu de junto de Abraão e decidiu ir para Sodoma, habitar lá, morar lá. Né? Eu fico pensando, como é que seria a vida da família de Ló se ele tivesse escolhido ir para outro lugar, longe de toda aquela carniça de Sodoma? Como é que seria? O texto diz aqui que Abraão, ele vencia as suas guerras, era honrado por Deus, pelos reis, ficava mais rico ainda, tinha encontro constantes com Deus, erigia altares ao Deus, Deus revelava a ele os seus planos. Por outro lado, Ló, o que aconteceu com ele? Ele foi levado cativo, ele viu o padrão de vida de Sodoma invadir a sua casa. Ele sofria com xenofobia, ele era estrangeiro e ele era preterido em função de ser estrangeiro. Ele teve diminuída a sua já pouca comunhão com Deus. Ele era desonrado pelos seus vizinhos, ele empobrecia economicamente. Olha só o que uma decisão pode fazer, pode trazer para a sua vida. Então, escolha estar perto de Deus. Escolha estar perto de Deus. Cuidado para onde você vai. Quanto mais perto de Deus e mais longe do mundo você estiver, mais a sua família vai ser vencedora. Eu gosto muito daquela expressão que diz assim, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Todo mundo conhece esse versículo, não conhece? Mas quase ninguém conhece o versículo que vem antes.
Qual é o versículo que vem antes desse? Sujeitai-vos a Deus, aproxime-se de Deus. E Ele vai fazer o quê? Ele vai honrar você, Ele vai exaltar você. Então, aproxime-se de Deus e você vai ser exaltado. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Esse é o contexto familiar de uma família vencedora. Então, eu aprendo isso aqui. Terceiro ponto. Famílias vencedoras conversam com Deus. Conversam com Deus. Enquanto você vê o texto lá, Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, aquelas duas cidades e tal. Tem gente que acha que Deus decidiu destruir aquelas cidades por causa do pecado, por causa de muita coisa que acontecia ali. Mas a Bíblia diz que Deus destruiu porque eles desampararam o órfão e a viúva. Né? Essa foi a gota d'água. Enquanto Deus decidiu, falou isso para Abraão. Falou, ó, vou destruir. Olha só a proximidade, né? Deus revelando os seus planos. Deus conversando com Abraão. E Abraão conversando com Deus. Abraão argumentava com Deus e Deus ouvia. Abraão dizia assim, Senhor, o Senhor vai destruir mesmo? Né? Lá pode ter justos. Podem ter pessoas que temem o Senhor vai destruir o justo junto com o ímpio. Se tiver tantos juntos, o Senhor destrói. Aí Deus ouvia ele. Não, se tiver tantos, eu não vou destruir. Mas não tinha. E Abraão foi descendo, e Deus ouvindo, até que Abraão desistiu. Falou assim, bem, enquanto Abraão conversava com Deus, o que Ló fazia? Ló resistia ao aviso de livramento de Deus. Deus foi lá conversar com Ló. Dizer para ele assim, sai daí, meu filho. Sai daí. E ele resistia. Resistia ao aviso do livramento de Deus. O Senhor, Ele tem compromisso com os seus. O Senhor sempre avisa aos seus. Eu talvez não diga todas, mas a maioria das lutas que eu passei, Deus me avisou. Deus falou. Lutas na igreja. Uma época tivemos um problema sério, no grupo de louvor lá da igreja. Deus levantou uma irmãzinha da igreja, disse assim, olha, Deus me deu uma visão assim, 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 assado. Deus avisou. Deus fala conosco, irmãos, nós precisamos falar com Deus. Deus sempre avisa os seus, seja por profetas, seja pela palavra, seja por sonhos. Uma vez, Deus me deu um sonho. Meu filho mais velho sofreu um acidente de carro e morria. Batia na porta da minha casa, os policiais da PM chegavam para mim e falavam assim, o senhor é o pai do Gabriel? Sou eu. Pois é, seu filho faleceu num acidente. Cara, o sonho foi tão real, eu acordei assim apavorado, compartilhei com a minha esposa, compartilhei com ele, falei para ele. Irmãos, uma semana depois ele sofreu um acidente, que era para a morte, Deus livrou. Porque quando Deus deu o sonho, nós fomos orar, fomos interceder. Quando ele saiu do carro, carro destruído. Ele, mais um filho de pastor lá da igreja, e 2 outros filhos de diáconos lá da igreja, dentro do carro. Ele achou que dava para fazer uma curva que se faz a 40 por hora a 120. E não deu. Quando ele saiu do carro, ele estava do lado do carro, o carro destruído, chegou uma irmãzinha de coque do lado.
olhou para ele e falou assim, você que estava dentro desse carro? Isso era eu, sou eu. Falou assim, dá glória a Deus, porque esse acidente era para você ter morrido e Deus te livrou. Deus avisa, irmão. Deus avisa. Mas algumas vezes nós resistimos aos avisos de Deus. Deus diz, sai daí. E a gente não sai. Deus diz, desliga esse Big Brother. Você não desliga. Fala a Deus. Deus diz, tira essa droga da tua casa. Você não tira. Deus diz, proteja a sua família. Você não protege. Deus diz, salve a sua família. Você não salva. Igual Ló fez. Aí depois fica, ah, meu Deus. Quase que Deus desce do céu e faz igual aquele personagem antigo. Eu te disse, eu te falei, eu te avisei. Então, famílias vencedoras conversam com Deus. Conversam com Deus. Você precisa fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Quando Deus fala, obedeça. Isso faz parte da aliança. Quarto tópico. Famílias vencedoras confiam nos meios de Deus. Eu acho interessante nesse texto aqui, que dois anjos, né, você vai vendo a história, dois anjos visitam Ló na sua casa. Lembra disso? Nós não lemos aqui, está mais para frente, mas acontece isso. Quando Deus avisa para ele sair, vão lá dois anjos e entram na casa de Ló. Ló reconhece os anjos. Ele sabe que são anjos de Deus. Diz o texto lá que Ló, ele se prostra em terra diante deles. Ele insiste para que esses anjos, eles cheguem até a sua casa, né? Os homens da cidade viram os anjos, acharam belíssimos, belíssimos, malhados, academia, né? Tomavam whey protein, os anjos ali. Aí vão até lá na casa de Jó, batem lá na porta e dizem assim, entreguem esses dois aí, porque nós queremos abusar deles. Coisa terrível, né, irmão? Coisa terrível, terrível. A palavra que está na Bíblia é essa. Nós queremos abusar deles. Aí Ló tenta dar um jeitinho. Ele vira para aqueles homens e oferecem as filhas virgens. Assim, não, vocês não vão pegar esses homens. Não, tem aqui minhas filhas virgens. Vocês levam essas filhas virgens aí, façam o que quiser com elas. Cara, que pai, desculpe a expressão, vagabundo é esse. Entrega as filhas de bandeja. O que é isso, irmãos? Sabe o que aconteceria se fosse comigo? Ló sabe que são anjos, hein? Se fosse comigo, sabe o que eu fazia? Quando eles bateram na porta, disseram assim, entrega para mim esses dois homens aí, que eu quero abusar deles. Eu falei, tá bom, anjo, vem cá. Vai lá, pega eles na pancada. Eu queria ver aqueles homens abusar de dois anjos. O que você acha que ia acontecer? Vai brigar com o anjo. Eu queria ver, eu pagava para ver. Deus mandou dois anjos lá para garantir a segurança da família do cara. E o cara quer dar um jeitinho.
É isso que vocês querem? Vocês querem abusar dos anjos? Então tá bom. Tenta. Sabe o que aconteceu? Ló ficou dividido entre o temor a Deus e o temor aos homens. Uma família missionária, ela não negocia com o padrão do mundo, com o padrão dos homens. Uma família vencedora não negocia. Os meios de Deus são dignos de confiança. Os meios de Deus. E os meios de Deus estão aí. Ou você confia ou você não confia. Tem muita família sucumbindo porque não confia nos meios de Deus. Não vai orar, não vai jejuar. Não traz os seus filhos para a casa do Senhor. Isso é sério. Ah, pastor, minha família está um caos. Como é que está? Como é que está a sua dinâmica com os meios de Deus? Deus colocou os meios para a gente. Você crê que Deus disponibiliza os anjos a seu favor? Você crê nisso? Eu creio. Está na palavra. Diz lá que eles são ministros ao meu favor. Quantas vezes eu já vi anjo agindo a meu favor. Uma vez eu fui expulsar um demônio na casa de uma pessoa, eu sozinho. Comecei a expulsar o demônio 2 horas da tarde e terminei 9 horas da noite. Eu e a esposa do camarada. A esposa do camarada, nova convertida ali, e eu lá. E o cara dava 2 de mim. Primeira coisa que eu fiz, senta nessa cadeira aqui, você está amarrado na cadeira e não levanta daí. Está proibido de levantar daí. Aí o cara sentou e eu comecei. Sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai. E vai para lá, vem para cá, entra um, sai outro. E aquela confusão. Aí lá pelas tantas ele virou para mim e falou assim, eu queria levantar daqui e te pegar para te dar uma surra. Mas olha o tamanho do anjo que está ali naquele portão me impedindo, dizendo, fica quieto. Aí eu olhei para o anjo, não vi anjo nenhum. No portão não vi anjo nenhum. Mas o capeta estava vendo o anjo. Eu falei, obrigado, Jesus, pelo seu anjo. Ô anjo. Aí eu virei para o portão e falei, anjo, obrigado, continua aí, tá? Quantas vezes, irmão? Deus tem os seus meios e nós precisamos confiar nos meios de Deus. Se você não confia nos meios de Deus, você vai confiar no seu braço. E aí, você entra naquele processo que Jeremias fala, maldito o homem que confia no homem, né? E faz do seu braço, se aparta do braço do Senhor para confiar no seu braço. Aí se lasca, se arrebenta. Quinto tópico. Famílias vencedoras não olham para trás. Não olham para trás. Elas se desembaraçam daquilo que as atrapalham de alcançar o alvo em Cristo. Não olham para trás. Satanás, ele fincou uma estaca no coração da mulher de Ló. Lembra da mulher de Ló? Eu não sei o que a mulher de Ló tinha lá em Sodoma, mas ela gostava. Né? Acho que ela gostava da música sertaneja lá de Sodoma, gostava, não sei de que ela gostava lá, não sei se ela tinha um penduricalho lá, alguma coisa, mas ela gostava. Quando falou para sair de lá, mas sair daqui, aqui é tão bom. Né? Tenho tantas lembranças boas desse lugar. E na caminhada ela olha para trás e a Bíblia diz que ela vira uma estátua de sal. Famílias vencedoras, elas não olham para trás. Não olham. Eles olham para frente.
Como o apóstolo Paulo diz, eu me desembaraço do peso que tenazmente me assedia e sigo olhando para o alvo que é Cristo. Olhando para o alvo que é Cristo. Não pode olhar para trás. Né? Tem aquela música antiga do, acho que era o Paulo César Brito, não. Paulo César Brito, não. Era o Logos, né? Logos que cantava. Paulinho do Logos. Falando do versículo bíblico, né? Quem lançar a mão no arado não pode mais olhar para trás. Família missionária não olha para trás. Olha sempre para frente. Por último, irmãos, famílias vencedoras vivem na perspectiva da bênção. Da bênção. Você tem uma aliança com Deus. Você conversa com Deus. Você confia nos meios de Deus. Você não olha para trás. Não tem erro, irmão. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. O contraste entre a família de Abraão e a família de Ló é gritante até nessa questão da perspectiva da bênção. Abraão, ele gerou quem? Isaque, o filho da promessa. Abraão recebeu uma palavra de Deus dizendo assim: "Se tu uma bênção, em ti abençoarei todas as nações da terra." Ele creu. Ele creu. Quando estava velhinho lá, né? Já tinha dobrado o cabo da Boa Esperança. A mulher dele também, diz o texto lá, que já tinha cessado o costume das mulheres. Deus vira para ele e fala assim: "Vou te dar um filho." Ele creu nos meios de Deus. Só os meios de Deus dariam a ele um filho. Ele creu. Ele viveu na perspectiva da bênção. Se você tem uma aliança com Deus e Deus diz que vai te abençoar, não importa as circunstâncias que estão te cercando, que estão te oprimindo, que você está vendo, a bênção de Deus vai se concretizar. E Ló? Quem que Ló gerou? Ló gerou Moabe, que veio a ser pai dos moabitas, e gerou Ben-Ami. Povo abençoado, povo complicado. Povo que vivia em luta, em guerra, em confusão, se levantando contra os outros, povo traiçoeiro, povo que não tinha palavra. Qual é a perspectiva que você quer para a sua família? É de Abraão ou é de Ló? Viva na perspectiva da bênção e Deus vai abençoar a sua casa. Você lembra dos tópicos? Falei 6 tópicos. Se você não anotou, está gravado aí, está no site da igreja. Vai lá e reveja esses tópicos. Mas eu vou aqui, porque eu quero orar com você. Família abençoada vive uma aliança com Deus. Você está vivendo uma aliança com Deus? Começa aí. Começa aí. Talvez você precise renovar a sua aliança com Deus. Aconteceu tanta coisa no contexto da sua família que a sua aliança com Deus está abalada. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para você renovar essa aliança. Você precisa confiar nos meios de Deus. Você precisa conversar com Deus. Você precisa se aproximar de Deus, se distanciar do mundo.
você precisa olhar os seus olhos, levantar os seus olhos e já enxergar pela fé a bênção de Deus sobre a sua família. Hoje de manhã é dia de fazer isso. Você quer fazer isso? Quer fazer isso? Você está precisando renovar a aliança com Deus? Pode ser uma aliança ministerial, quem sabe. Pode ser uma aliança em contextos particulares da sua família. Coisas que são inerentes à sua família. Uma aliança que envolva um filho, que envolva uma esposa, que envolva um marido, que envolva um pai. Eu quero orar com você. Quero orar com você. Você quer fazer isso? Vamos ficar todos em pé? Vamos ficar todas em pé. Faz tempo que eu não faço isso, porque a gente fazia isso muito antes da pandemia, depois a gente desacostumou. Mas eu quero te convidar, você que quer renovar a sua aliança com Deus, a vir aqui à frente e se prostrar diante do altar de Deus. Como Abraão fazia, onde ele ia, ele erigia um altar. Você está erigindo um altar na presença de Deus. E um altar é um marco na presença de Deus. Você está estabelecendo um marco na história da sua família nessa manhã. Um marco. Um marco espiritual. Um marco que o reino espiritual vê, enxerga. Se você não conseguir se ajoelhar, pode ficar em pé, pode sentar. Mas o importante é que você saia do seu lugar, saia da sua posição de comodismo. Sinalize para Deus, sinalize para o inferno, para o inimigo, que você está tomando uma posição nessa manhã. Você está dizendo assim: a minha família não é uma família perdedora. A minha família não é uma família que precisa passar por aquilo que ela está passando. Essa manhã eu me levanto. Eu me levanto como sacerdote, me levanto como sacerdotisa. E eu declaro diante de Deus: a minha família é uma família vencedora. O meu cônjuge é vencedor. Os meus filhos são vencedores. Os meus pais são vencedores. Os meus irmãos são vencedores. A minha descendência, a minha herança é vencedora. Oremanabachuri canta lamanai. Espírito de Deus, ouve o clamor da tua igreja nessa manhã. Espírito de Deus que está aqui nesse lugar, ouve o clamor desse homem, dessa mulher, desse pai, dessa mãe, desse filho, desse marido, dessa esposa. Canta lamanai. Estabelece um marco, Senhor, nessa manhã. Nós vamos sair daqui diferentes. Nós vamos sair daqui renovados. Nós vamos sair daqui fortalecidos. Nós vamos sair daqui prontos para enxergar a bênção de Deus. Chega de enxergar a desgraça. Chega de enxergar a perda. Chega de enxergar a dor, a tristeza, a angústia, a depressão. Chega. Como sacerdote, eu quero ministrar isso e apresentar a vida do meu irmão, da minha irmã na tua presença, Senhor. Eu apresento cada família aqui, cada irmão, cada irmã. Eu apresento ao Senhor e digo: Senhor, olha para ele. Senhor, derrama na vida dele um milagre. Senhor, transforma a água em vinho, Senhor.
traz de novo a alegria, traz de novo a bênção. Faz coisa nova, Senhor. Faz onde os nossos olhos não conseguem enxergar coisa nova, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para enxergar. Eu profetizo sobre as famílias dessa igreja um novo tempo. E mamá baixara lá manai, e canta lá baciri anda lá manai. Comece a louvar o Senhor pela vida da sua família. Comece a agradecer ao Senhor pela vida da sua família. Comece a agradecer pelas vitórias que a sua família vai alcançar, mesmo que você não as tenha, não as esteja vendo. Oh Jesus, eu profetizo nessa manhã. Libera o espírito da profecia nesse lugar. O mesmo espírito que o Senhor levantou, que o Senhor liberou sobre aquele vale de ossos secos, libera sobre essas famílias nessa manhã. Que estruturas comecem a ser levantadas de novo, como aqueles ossos que se levantaram, que se juntaram. Que força comece a ser levantada de novo no meio das famílias, como aqueles músculos que vieram cobrir. Que sensibilidade nos relacionamentos comece a voltar, como aquela pele que cobriu. Que essas famílias se levantem, Senhor, para a honra e a glória do reino de Deus. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia!